Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas aqui à MF3, Escola de Filosofia. O tema hoje é o que é um curso? Com a ascensão da internet, nós crescemos a percepção de que a palavra curso tem se apresentado de múltiplas formas, múltiplos meios, e nós observamos como professores e como professor que, na verdade, utilizam-se muito a palavra curso para atividades que não são propriamente um curso. São atividades que comporia, digamos assim, um curso. O termo, portanto, ou a palavra curso, no contexto da internet, digamos assim que ela teve um primeiro impacto que foi a sua modificação tradicional do que seria propriamente em termos de tempo, de dedicação e o que compõe as várias atividades que comporiam o curso. Então esse é um primeiro impacto que nós observamos. Se para o pessoal da linguística e mesmo da teoria dos currículos, se pressupõe a partir de pesquisas que, por exemplo, para chamarmos de um curso superior, nós teríamos que ter um conjunto de atividades que nunca poderia ser apenas uma atividade, nunca feita por uma única pessoa, enquanto professor, enquanto formador, mas também uma teoria que advoga aí uma quantidade temporal de aprendizado, né? Não poderíamos chamar de curso algo que tivesse aí menos do que uma métrica aqui em torno de 3.000 horas de formação, de atividades, que envolve um variado, digamos assim, mix de coisas a fazer. Leituras, exposições, escrita e mesmo enquanto estudante você poder apresentar. Podemos ver então que a palavra curso simplesmente sumiu com toda essa reflexão no geral, sobretudo esses que nós encontramos na internet, que tem um site montado numa estrutura sedutora em geral. O segundo processo que a palavra curso, aqui nessa definição do que é um curso, sofreu, foi que os cursos são, obviamente, pensados não por profissionais em educação, mas por profissionais especializados em vendas. E essas atividades desses profissionais acabaram criando uma cultura da estratégia de vendas, que é a cultura da falta. Para estes expertos em vendas, o que importa é você salientar na pessoa que ela precisa, que ela está em falta, porque é isto que faz. Eu estou convencendo ele a não me atrapalhar. É isso que o cachorrinho aqui que apareceu porque alguém abandonou ele aqui onde eu moro. Ele acabou ficando aqui em casa e nós estamos cuidando dele, o Max. Mas voltando aqui, então se nomeia como curso todo um conjunto de estratagema que tem por único objetivo salientar que você não tem, que você está em falta e que você precisa disso. Esta dinâmica que vem, portanto, da venda, do marketing, que cria um site específico com figurinhas, clique aqui, tem toda uma tentativa de se criar uma teoria comportamental que diz, olha, de 100 pessoas que forem aqui acessar esse site, tantas vão clicar neste primeiro botão, tantas vão passar por esse formulário, tantas vão querer uma recompensa. E tem lá um PDF que eles chamam de e-book, que em geral é um outro fenômeno também de como é que monta isto, né? Eles chamam de copyright, que eu não sei o significado original disso na língua inglesa, mas o que eu vejo aqui na prática é uma forma de plágio, que eles criam, portanto, conteúdos como se fosse um livro. Tirando esse aspecto, os cursos, portanto, que, usando aí a palavra já num outro sentido, eles têm como função sempre destacar que você precisa e ele tem algo a te vender. E
de experiência de intercâmbio com alguns desses indivíduos, é um labirinto no qual, quando você entrar no primeiro módulo, você lá dentro será chamado a fazer um outro curso. Portanto, sempre irão não só acentuar, mas vão criar mesmo um processo infinito em que sempre vai ser destacado o que você não tem e que você precisa ter. Porque é aí que você clica e compra. Este processo, portanto, ele também tem se feito presente nos ambientes corporativos. Quando os gestores de pessoas, os gestores de equipes, ou o nome bonito que a gente possa dar para isto, começa a desenvolver num ambiente de trabalho exatamente o mito da falta. Então você precisa ser qualificado, você precisa fazer mais curso. Se hoje, por exemplo, sobretudo nesses setores mais administrativos, a formação numa graduação é um ponto de partida. Mas depois vem uma especialização e depois vem um idioma. Só que a pergunta nunca é se estas novas aquisições estão sendo feitas no sentido efetivo de agregar potenciais e potências e habilidades que as pessoas já têm com estas novas, digamos, aquisições. Ou se, na verdade, está se criando a cultura que vem deste loop infinito dos setores de venda, das modas de vendas virtuais, que é a criação da cultura da ausência, a cultura da falta, sendo muito específico, porque é a cultura que gera o processo de venda. Esse assunto ele não é novidade no âmbito da filosofia, vale dizer. Ele, se a gente for estudar atentamente o filósofo Walter Benjamin, e eu creio que em certa medida um outro filósofo francês contemporâneo chamado Lipovetsky, que fala muito na ideia do prazer, da felicidade, como sendo algo, digamos assim, necessário para que a gente possa viver e ser mesmo um ideal a ser perseguido. No caso do Walter Benjamin, a ideia da falta, nós vamos encontrar essa temática sendo tratada pelo filósofo nos anos 20 do século passado, nas longas análises que ele fez no fenômeno do consumo que era, digamos assim, estava surgindo ali na Europa. Ele faz a partir de Paris, mas que estava aí em torno do fenômeno que tinha começado um pouquinho antes dos anos 20 do século passado, portanto há 100 anos, que era as exposições universais que aconteciam em Paris e depois aconteceu em outros estados ali por perto, algumas edições, como o Império Austro-Húngaro, por exemplo, que foi promotor de uma dessas feiras, e momento que inclusive discutiu-se muito a ideia de patente, quando a gente estuda a história desse fenômeno que é a patente, registrar a patente de um invento científico. A feira do Império Austro-Húngaro teve ali toda uma discussão muito importante. Então nós estamos falando já do 1860, 1870, 80, 90, antes dos anos 20. Então o fenômeno do consumo e o fenômeno da mercadoria, de fato, vai ser ali bem analisado por Walter Benjamin, ou em alguns casos ele faz apenas anotações, como o livro dele chamado Passagem, que é de 1000 e poucas páginas, que eram anotações desta vida, digamos, parisiense, das galerias, das passagens, onde se tinha vitrines, a origem disso, que era para um fim e depois acabou virando outro fim. As passagens que virou as galerias era um projeto que tinha a ver com uma espécie de vida comunitária, de bairro. E isso não sei porquê, não foi muito adiante, né, no século anterior, e acabou depois virando as vitrines onde se expunha mercadorias e você passava para ver essas mercadorias. Nós vamos observar, portanto, que esse fenômeno da mercadoria e do apreço pelo novo, sempre novo, e portanto deslocando a ideia de que a gente procura um produto ou uma mercadoria para, digamos assim, satisfazer uma demanda real, e o produto, enquanto ele tem uma função, uma caneta, por exemplo, para escrever,
uma caneta que escreva bem, portanto a função ainda mais, digamos, alcançada, nós vamos ver que foi deslocado. As pessoas passavam a consumir não mais atentas tanto na função, mas o simples ato do consumo é que virou o centro da coisa. E isso aconteceu, digamos assim, nós podemos observar isso hoje em dia com a ideia, com a cultura do curso, da formação. A formação acabou se deslocando do processo efetivo de nós irmos, digamos, nos formando ao longo da vida, o que é importante, para um aspecto da mesma dinâmica da mercadoria, que o Walter Benjamin então analisa lá nos anos 20 do século passado, mas que hoje é muito nítido, a meu ver, no circuito corporativo e no circuito da ideia de formação, que o indivíduo precisa se formar, o indivíduo precisa estar formado. A grande problemática não é que efetivamente é positivo que nós estejamos em processo de formação ao longo da vida, esse termo que vem aí do inglês para a nossa cultura. O problema é que esses processos podem ser fontes de geração de angústia e uma vez que aquele que vende os cursos, sobretudo pequenos cursos em pequenos tempos, acabaram exagerando ou entrando profundamente nessa ideia de um show que você precisa vender a cada vez mais. Então você tem alguns desafios que são de ordem comercial, por exemplo. Você diminui o preço para o indivíduo comprar, mas para o negócio ser viável do ponto de vista econômico, ele precisa vender muito, o que se chama de fazer escala. E aí você desenvolve uma hiperinflação da ideia de venda, de venda e de venda. E o mercado tem concorrência, começa a se disputar esse processo, e você então acaba entrando nesse circuito cultural, deslocando o processo de formação ao longo da vida para uma ideia de falta ad eterna. Então, ao invés dos cursos efetivamente gerarem transformações, eles geram pessoas angustiadas com uma série de certificados e diplomas. Para quem então compreende a ideia dos cursos, para quem compreende a ideia que debate de modo sistemático o que seriam os cursos, a chamada teoria dos currículos, em alguns lugares prefere trocar o nome, mas esse campo da área de educação que discute o currículo, ou seja, como é que a gente estrutura currículos de cursos. Esse aspecto da venda, portanto, dos cursos acaba ignorando por completo essa discussão sobre teoria dos currículos. Por exemplo, Rudá Rissi é um renomado educador, professor em Belo Horizonte. Ele, numa live, dizendo que o tempo de uma exposição virtual, ele produz uma experiência subjetiva diferente de uma exposição presencial, que precisa ser considerado. E ele sinaliza um pouco por alto que 15 minutos de uma exposição virtual equivaleria aí a quase que 40 minutos de uma exposição presencial. Para além da dificuldade de a gente quantificar isso, precisaríamos de mais pesquisas, nós sabemos que há uma diferença da exposição virtual, da experiência subjetiva de prestar atenção numa exposição virtual e numa exposição na qual eu estou presente. Sabemos que tem alguma diferença e que precisaria ser debatido e que precisaria ser, digamos assim, refletido em bases científicas. O que não foi permitido no contexto da pandemia, já que quem não entendia nada de educação à distância se viu de repente aí nesse lugar. Portanto, eu observo sobre a ideia de curso, já finalizando, que invadiu o circuito da formação ao longo da vida esta cultura que só sabe destacar a falta. E que mesmo você fazendo cursos, você não terá preenchido esta cultura, porque a sua essência está exatamente no destaque da falta e nunca na ideia do protagonismo dos indivíduos. Porque o protagonismo dos indivíduos acarretaria uma sensação de plenitude e de que o indivíduo não só consome cursos, mas que ele também pode promover cursos,
Ou seja, isso criaria concorrentes, exatamente para aquele que está divulgando o curso dele. Eu vejo pessoas com vários certificados, mas vejo poucas pessoas que se dão conta de que elas têm algo a ensinar. E elas têm algo de muito especial a ensinar, porque em dada prática, ela é que trabalha operando e operacionalizando a vida cotidiana daqueles processos. Ela tem mais a dizer do que alguém, por exemplo, que está fora do processo. Porém, nessa dinâmica de divisão dos papéis, aqueles que dão cursos acabam negligenciando, nessa lógica da venda, o aspecto de que quem faz o curso com você tem que ser preparado para que ele também possa dar esse curso, que é o que nós chamamos de protagonismo. E é esse tipo de empoderamento que nós vamos criar uma experimentação de plenitude. Mas essa ideia de plenitude seria equivocada, as pessoas estariam equivocadas se acharem que esta sensação de plenitude e essa sensação de sujeito e protagonista criaria o indivíduo que para no tempo e que vai perdendo o conteúdo e, digamos, vai ficando menos interessante, menos inteligente, menos produtivo. É exatamente a metodologia que destaca no indivíduo que ele precisa fazer curso e ter certificado, criando uma cultura da ausência. Esta cultura cria, junto com isto, a retirada do protagonismo da pessoa. É exatamente o indivíduo que viciou-se em fazer cursos e cursos que acaba sendo aquele que não aprendeu a ser protagonista. Esse indivíduo, quando deixado sem frequentar os cursos, ele vai tender, por não ser protagonista, exatamente parar e estacionar no tempo. Se ele fosse formado numa perspectiva de que ele é sujeito, de que ele, no setor que ele trabalha, tem sim muito a ensinar, ele sabe sim muito ensinar, é claro que isto teria que criar outro arranjo comercial. E é possível arrumar outro arranjo comercial formando indivíduos protagonistas e não indivíduos consumistas de conteúdo, que não sabe produzir. E aí esse indivíduo faz um curso, é como se ele gastasse a energia que ele adquiriu num período de 1, 2 anos e depois ele não sabe processar a sua própria prática. Portanto, essa é a minha reflexão sobre cursos que, de certa maneira, chega até nosso trabalho de divulgação filosófica aqui no site, em todo o projeto MF3, e que há tempo nós vemos observando e partilhando sobre isto, sobre esta importância de criar indivíduos protagonistas. E que todo indivíduo que trabalhe numa cultivo de tomates orgânicos ou que trabalhe formando executivos, todos esses lugares de atuações profissionais, havendo pessoas que percebam que elas são protagonistas e que percebam que efetivamente elas constroem conhecimento nas práticas profissionais que elas estão engajadas, que elas têm algo sim a ensinar. Em geral, não é sozinho que se faz um processo de formação e, portanto, é sempre consorciado. Então, algumas atividades profissionais eu acho que é muito pertinente se associarem a pessoas que entendem de processo educacional. Porque quem sabe fazer necessariamente sabe ensinar. Mas esta observação não invalida de que quem sabe fazer tem sim algo a dizer. E associado exatamente com outros parceiros, consegue traduzir esta sua experimentação e consegue aprender também, dali para frente, a fazer a sua prática em duas perspectivas. Na perspectiva de que ele é intérprete da prática dele, ele é possivelmente um avaliador da prática dele, junto com outros iguais, e ele não só executa processos, mas ele cria processos. Ele pode melhorar processos. E nesse sentido, ele tem um lugar sim de protagonista, não só na vida pessoal dele, mas de poder partilhar esse protagonismo com outras pessoas. E a meu ver, nesse sentido,
nós faríamos uma revolução no processo educacional. Nós temos uma proliferação de oferta de cursos, aí entre aspas, mas nós temos nos ambientes corporativos, em outros ambientes, exatamente uma reclamação estrutural de profissionais que acabam não atendendo, que profissionais que não são comprometidos. O pequeno empresário no Brasil, até mesmo de porte médio, já sabem reclamar que não tem funcionários preparados para fazer as atividades. Esta reclamação, eu creio que ela é muito mais complexa para ser vista, tem a ver com a história do Brasil, tem a ver com a qualidade do ensino público, portanto, uma formação generalizada de qualidade, mas tem a ver, sobretudo, com este tópico específico, a natureza do processo de ensino. Você não tem alguém que, portanto, não se vê como protagonista, e toda atividade prática, todo negócio particular, singular, demanda exatamente este arranjo, esta autonomia do operador para que ele possa, digamos assim, executar esses processos da melhor forma possível. Às vezes, nós temos negócios que são formatados e, infelizmente, pressupõem um nível de protagonismo das pessoas quase zero, é baseado justamente numa operacionalização quase que autômata dos indivíduos, é preciso também dizer isso, não podemos acreditar só o problema nos trabalhadores, mas os trabalhadores não têm acesso a uma formação que os façam protagonistas, apenas consumidores disto que se chama curso, que por sua vez são fábricas de criar faltas, e porque eles estão preocupados em replicar vendas e em vender em quantidades cada vez maiores, portanto o indivíduo tem a experimentação de fazer curso e sair com a sensação de que não sabe. Exatamente porque a gente não debate o que são cursos e o que são atividades simplesmente que fariam partes de um curso. São preleções, são pílulas, como eu faço aqui. Enfim, isso é um pouco. Fraterno abraço e até uma próxima pílula.